Olá. Ahn, não tem muito o que falar, pelo menos eu acho, mas as pessoas estão me obrigando a falar. Eu não queria. Eu resolvi durante muito tempo me calar, pois não concordar com coisas que eu estava vivenciando ultimamente. Mas os últimos anos têm sido terríveis para mim. Então, eu resolvi começar a discutir sobre essas coisas, pelo menos dar minha opinião sobre elas, porque acho que assim talvez eu me sinta melhor e menos depressivo com relação ao que eu tenho vivenciado. Eu sou professor de filosofia, eu sei que é difícil de acreditar nisso, porque eu não tenho nenhum estereótipo de professor, apesar de ter todos os estereótipos de quem faz filosofia. E isso já é uma mágoa muito grande, porque toda escola que eu chego, ninguém acredita que eu sou professor só porque eu aparento ser jovem e tenho apenas 1,60 m de altura, e acho que as pessoas acham que isso não é ser professor. Hoje o vídeo vai ter um áudio um tanto quanto zoadento, porque meu vizinho resolveu consertar alguma coisa que deve estar quebrada. Eu fico feliz por saber que pelo menos uma pessoa nesse vídeo está tentando consertar alguma coisa, porque de resto acho que as coisas continuam uma droga. Isso sendo educado, porque é um dos primeiros vídeos em que eu estou tentando ser educado. Está sendo um pouco difícil também fazer isso. Mas enfim, como professor de filosofia, as pessoas muito me perguntam o que leva uma pessoa a ser professor, ainda mais professor de filosofia. Para provar que eu sou professor de filosofia, que eu sou formado nisso, eu tenho esse canudo aqui, o nome filosofia, tem a minha foto, que não prova nada, mas quem sabe, né? Para provar que eu sou professor, tem esse pincel vermelho, que representa a maldade que eu tenho com os meus alunos. Sou um professor muito mau. Eu acho que deveria ser castigado todos os dias. Para representar o quanto eu não estou feliz, eu tenho esse dinossauro aqui. Veja só, veja como ele está revoltado com a vida. Se eu estivesse feliz, ele também estaria feliz. Mas, como vocês podem ver, não é o que acontece. Como professor, eu até recebo algumas coisas bacanas, como por exemplo, recebi hoje essa moedinha de 10 centavos de plástico. Recebi essa fita que representa a amizade. Recebo alguns desenhos, como por exemplo, esse lobo aqui, muito lobista. Tem também, eu sou Batman, né? Como já foi falado antes, então tem isso aqui, o professor Batman de filosofia. Recebi os Angry Birds, não sei pronunciar isso, não sei pronunciar nada em inglês, mas eu recebi isso também. Recebi esse carinha aqui do Naruto, que eu não sei o nome dele. E recebi o Fullmetal Alchemist, que eu gosto muito da fé dele, o Edward Elric. Também ganhei hoje esse pingente de uma guitarra, muito interessante, muito top. Ganhei anteontem esse chaveiro de guitarra do Pink Floyd. Caracas. O moleque virou pra mim e falou assim: professor, isso só custa 75 centavos. Não sabendo ele que o valor disso não está enquanto ele vale de verdade, mas simplesmente por ser do Dark Side of the Moon. E o mais surpreendente de tudo é que uma aluna me prestou os livros do The Walking Dead. E só o fato de alguém confiar em mim, esses livros, já é algo que deveria me deixar feliz, né? No entanto, eu escolhi essa profissão acreditando que era possível uma mudança, que era possível mudar a concepção das pessoas. Eu acredito que a educação, ela pode ser o caminho para todos os malefícios que nós encontramos em sociedade, como, por exemplo, a desigualdade social, ou mesmo a falta de consciência e a falta de crença no outro, e a falta de apoio e fidelidade no outro, né? Acredito que nosso problema, além do capitalismo, está ligado à ideia de que nós temos a consciência capitalista, e isso nos impede de sermos seres humanos de verdade. Então, muito mais
do que estar preocupado em formar meus alunos como advogados, juízes, doutores, médicos. Eu estou muito mais preocupado em formar primeiro seres humanos. Eu acho que esse é meu maior papel, esse é meu maior objetivo, pelo menos, né? Se eu tenho feito isso ou não, já é uma outra questão muito mais filosófica do que eu posso imaginar. Mas, enfim, eu tive uma experiência tão traumática como aluno que eu não sei como eu ainda tenho coragem de enfrentar a sala de aula agora como professor. Porque enquanto aluno, eu vivenciei os maiores terrores possíveis. A escola me parecia uma cadeia, uma prisão, e eu não conseguia ser feliz ali, não conseguia por nenhum motivo ser motivado a ir para a escola. Mas como era avesso a tudo, eu ia para a escola, porque eu acreditava que isso um dia ia mudar a minha realidade. A verdade é a seguinte, não mudou a minha realidade. Eu acho que eu sobrevivo muito mais hoje com os presentes que eu ganho dos alunos do que com o próprio salário que eu recebo do professor. Né? Todo mundo sabe, não adianta nem eu ficar colocando aqui o quanto você é desvalorizado economicamente. Mas isso não vem ao caso, porque não é essa minha indignação ainda não. Essa é uma outra indignação. Mas por enquanto, eu queria falar que quando eu era aluno eu achava muito ridículo a forma como eu era tratado em sala de aula, a forma como os professores simplesmente tentavam manipular na minha mente ideias que eles acreditavam ser as corretas e que alguém falou para eles que eram corretas e que eu não podia de nenhuma forma sequer contrariar aquilo, por mais absurdo que parecesse ao meu ver. Então eu resolvi ser professor, mas eu resolvi ser professor de um modo diferente. Eu resolvi fazer com que os meus alunos tivessem aulas de um ponto de vista dinâmico, porque eu acredito seriamente que tudo aquilo que você estuda em pedagogia, todas as teorias que falam em educação libertária, educação libertadora, todas as concepções do Piaget, do Vygotsky, do próprio Paulo Freire, elas são corretas em si, mas elas não precisam mais ficar somente no papel. Eu acho que essas concepções elas precisam ser colocadas em prática. No entanto, o que se vê nas escolas ainda hoje são resquícios de uma educação muito tradicional, muito mais tradicional do que nós sequer pensamos. E quando eu me deparo com essa situação de uma escola totalmente tradicional, eu tento fazer um papel diferente. Eu tento renovar esses conceitos educacionais, principalmente através de um comportamento completamente diferente entre mim, acho que é isso que se fala, mim, e os meus alunos. Desse modo, eu não me coloco como ser distante a eles, um ser superior a eles, mas me coloco como um amigo deles. E a amizade que eu tenho com meus alunos é algo muito forte. Tanto é que eu sou procurado diversas vezes para dar conselhos, até conselhos sobre meus alunos, conselhos profissionais, conselhos amorosos, enfim, vários conselhos para meus alunos. No entanto, em muitas escolas que eu passei, tenho tido resultados excelentes, ao meu ver. É claro, isso não quer dizer nada, talvez tenha sido péssimo, mas ao meu ver sim tenha sido excelente. Mas, enfim, eu vou deixar essa visão minha, vou tentar falar no geral. A educação tradicional ainda existe nas escolas de modo muito mais forte do que qualquer um pode supor, e ela não permite com que os alunos sejam capazes de construir seus próprios conhecimentos. O que nós vivenciamos hoje na realidade educacional do nosso país ainda é uma série de repetição de conceitos e uma tentativa absurda de decorar antigas matérias, antigas disciplinas, de um modo muito arcaico. De novo, ficar tentando ajeitar alguma coisa. Isso vai passar, pelo menos eu espero que isso passe. Mas, enfim, voltando ao que eu estava falando, eu acredito que nós ainda não estamos preparados para mudanças. Porque toda vez que alguém tenta fazer algo diferente, as pessoas não conseguem entender isso. Toda vez que alguém tenta criar um caminho novo, seja ele na educação, seja ele na saúde, no esporte, seja lá onde for, as pessoas não conseguem entender isso porque está todo mundo muito acostumado e muito acomodado com o conforto daquilo que sempre fez, né? E toda vez que alguém quer algo diferente, quer algo criativo, quer algo novo, é taxado como louco, como loucura. E eu sou visto muito como louco por tentar fazer isso tudo de maneira diferente. Mas, para falar a verdade, sendo sincero, realmente, por mais difícil que isso pareça, a educação pode mudar o nosso país. Não da forma que ela está. Não de uma forma onde os alunos vão estar presos, encarcerados numa sala de aula, sem saber o menor motivo sequer para eles estarem ali.
Acredito que a educação vai mudar o nosso país a partir do momento que o aluno esteja na sala de aula motivado para estar na sala de aula. E eu sei que essa motivação depende muito do aluno, mas eu acredito que também o professor deveria empenhar-se para fazer esse aluno ser motivado. Por isso, acredito seriamente na ideia de que o professor tem que tratar de assuntos que partam do universo cultural do estudante. Não estou aqui dizendo que o professor tem que ser palhaço de aluno nenhum, como já foi dito várias vezes para mim, mas eu acredito fielmente na ideia de que o professor pode melhorar suas aulas, torná-las mais dinâmicas e, com isso, agradar e conquistar os seus alunos. E ao conquistar os seus alunos, o professor consegue muito mais do que o respeito deles. Porque eu consigo entrar na sala de aula e ter todo mundo me respeitando sem precisar gritar com ninguém. E eu acho que é até melhor assim, porque o respeito, ele é muito maior do que o medo. Uma coisa é as pessoas terem medo de você, a outra coisa é as pessoas te respeitarem. Desse modo, a educação brasileira caminha a passos retrocedentes, aonde não conseguimos evoluir, nossos alunos não conseguem mudar suas concepções, e tudo isso vai se encaminhando numa bola de neve que vai levar a gente simplesmente a lugar nenhum. Porque enquanto tivermos escolas, sem contar os problemas em geral que a educação já tem, mas enquanto continuarmos a ter a mesma visão tradicional de ensino, não vamos chegar a lugar nenhum. Veja só, repetir os mesmos comportamentos só vai te levar a velhos resultados. A obediência só leva a repetição de velhos erros. A única coisa que pode fazer diferente é o diferente. Se você quer mudar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer diferente. Somente a desobediência pode levar a um caminho que ainda não foi traçado. É claro que esse caminho é perigoso, porque ninguém sabe onde ele vai dar. Mas e daí? Eu não quero saber onde esse caminho vai dar, eu quero seguir esse caminho, eu quero tentar algo novo, porque somente ao tentar algo novo, eu posso chegar mais distante, eu posso ir mais longe. Então, sociedade, por favor, me dê a oportunidade de tentar algo diferente. Por favor. E, obrigado. E assim eu vou mandar um beijo para você. E queria te desejar alguma coisa, então eu desejo felicidade. Tchau.